Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Pessoal, já iniciamos o nosso segundo bimestre. Na aula passada iniciamos nosso conteúdo e já teve a nossa primeira atividade. E lembrando que com a explicação da aula passada já era para preparar vocês para a resolução da primeira atividade que ficou a semana passada. Agora, pessoal, eu não vou avançar nosso conteúdo simplesmente porque eu verifiquei que teve alguns alunos que ficaram com dificuldade. Então, por isso, vamos fazer mais uma atividade e aí sim, na próxima aula nós avançamos. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a resolução da atividade que foi feita na aula passada. Então, eu vou trabalhar apenas com a resolução dessas atividades, tá bom? Então, eu já copiei as questões aqui no quadro. Em questão da primeira, as questões da primeira questão, letra A, letra B, letra C e letra D, tá? O que diz no comando da primeira questão? Diz o seguinte: escreva na forma mais simples possível cada uma das seguintes expressões, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a forma mais simples possível, tá? Mais simples possível. Então, como é que eu faço isso, gente? Eu vou simplificar os números de cima com os números de baixo, tá? Como é que eu chamo o número de cima? Numerador. Como é que eu chamo o número de baixo? Denominador, tá? Então, eu não vou utilizar esse termo técnico aqui, numerador, denominador. O que eu vou dizer aqui para vocês? Eu vou utilizar o termo popular, número de baixo com número de cima, porque eu sei que assim vocês vão gravar mais rápido, tá bom? E é esse o nosso intuito aqui, de fazer vocês entenderem e aprender, tá? Então, olha aqui, na letra A eu tenho 5,13, 13,17, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma expressão, tá? Tá em forma de fração. Temos numerador, temos denominador. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar o máximo possível que der. Como? O número de cima com o número de baixo, tá? Como é que eu inicio? Qual é o primeiro número? É o número 5. Então, eu vou verificar o número 5. Se tem algum número embaixo que eu posso simplificar por 5. Será se tem? 5 dá para simplificar por 13? Não dá. Dá para simplificar por 17? Também não dá. Quando não dá, o que acontece aqui? Eu simplesmente vou conservar esse número. Vou repetir, porque não deu para simplificar com ninguém. Então, o próximo número é o 13. Está em cima, tá? O número de cima. Agora eu vou verificar embaixo se tem algum número que dê de simplificar com o 13 de cima. O 17 não dá, mas o 13 dá. Então, o que eu faço aqui? Ó, já que dá para simplificar, eu corto o 13 de cima com o 13 de baixo. E aqui o 17 tem como simplificar com alguém de cima? Não tem, tá? Então, o que sobrou aqui? Na parte de cima sobrou 5, já repeti ele aqui. E na parte de baixo sobrou 17. Tá? Então, qual é a minha resposta aqui? A mais simples possível. Ficou 5 sobre 17. A pergunta é essa a resposta final? Você responde aí que sim. Por que sim? Porque não tem como dividir 5 por 17. Muito menos simplificar os dois números. Então, portanto, ela termina aí. Tá bom? Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho o número 2, 3 e 5. Embaixo, 3, 5, 7 e 11. Mesma forma que eu fiz a letra A, eu faço a letra B. Eu começo sempre pelo primeiro número de cima e analiso se tem algum número embaixo que eu possa simplificar por esse número, tá? O número 2, olhando para os números de baixo, tem algum número que eu possa simplificar com 2? Não tem. Então, se não tem, o 2 continua, tá? Conserva o 2. O próximo número é o 3. Então, eu venho para o número de baixo. Será que tem alguém que dá para simplificar com o 3? Agora nós temos. Quem é? O próprio 3, ó. Então você corta o 3 de cima com o 3 de baixo. E vai analisar o próximo número. Quem é? É o 5. Será se tem algum número embaixo que eu possa simplificar com o 5 de cima? Você vai verificar, tem o 5, 7 e 11. Aqui também nós temos. Qual é o número que vai simplificar com o 5 de cima? É o próprio 5, mas o 5 de baixo. Então você corta um com o outro. Quem sobrou na parte de cima? Foi só o 2, tá? Quem sobrou na parte de baixo? O 2, aliás, o 7 e o 11. Por que sobrou o 7 e o 11? Porque também, pessoal,
Aqui, com 7, não tem ninguém em cima que dê de simplificar com ele. O 11, da mesma forma, não tem nenhum número que possa simplificar com 11 em cima. Então, na parte de cima sobrou 2 e na parte de baixo 7 e 11. Acabou aqui, pessoal? Você vai me dizer que não, eu continuo, porque aqui tem 2 números, tem que ficar apenas um em cima e um embaixo, correto? Então eu vou seguir aqui, ó, o 2 como em cima, como só tem o 2, ele permanece, e aqui eu vou fazer multiplicação entre 7 e 11. Quanto é 7 vezes 11? Você vai me dizer que é 77. 77 é a resposta final de B aqui, pessoal? Você vai me dizer que sim. Por que sim? Porque não tem como dividir 2 por 77, muito menos simplificar, correto? Então, vamos para a nossa letra C. Aqui na letra C, a expressão é mais curta, tá? Então, eu tenho 2 elevado à quinta, 3 elevado à sexta, 2 elevado à terceira, 3 elevado à sétima. Vou começar como 2. Ó, base 2 em cima, base 2 embaixo. Quando as bases são iguais e tem expoente, pessoal, o que eu faço? Conservo as bases que são iguais e subtraio os expoentes, tá? Conservo a base e subtraio os expoentes. Mas a pergunta é, qual é a base que eu vou conservar? A base de cima, o 2 de cima, ou a base de baixo, o 2 de baixo? Eu vou conservar aquela que tem o expoente maior. Pergunto para vocês, qual é que tem o expoente maior? O 2 de cima ou o 2 de baixo? Você vai me dizer que é o 2 de cima. Logo é ele que você vai conservar, o 2 de cima. O que eu faço com os expoentes? Subtrai. Quanto é 5 menos 3? 5 menos 3 vai dar 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. E aqui você vem analisar o 3 e o 3 elevado a 6 e 3 elevado a sétima. Qual é a base que eu vou conservar dos dois? O 3 de cima ou o 3 de baixo? Você vai me dizer que é o 3 de baixo. Por que o 3 de baixo? Porque o de baixo tem um expoente maior. O de baixo é 7 e o de cima é 6. Quanto é 7 menos 6? Vai dizer que é 1. Quando é 1, eu não preciso colocar o expoente, porque quando não aparece, eu devo lembrar que o expoente desse número é exatamente 1. Então, como ficou na parte de cima? 2 elevado ao quadrado e o número 3. Terminou aqui, pessoal? Não. Por que não? Porque aqui ficou um número em forma de potência, tá? Então eu vou resolver essa potenciação aí, ó. Quantas vezes eu vou multiplicar esse 2 aqui? Quantas vezes o número de cima está mandando? Quantas vezes é? 2, ó. Então vai ficar 2 vezes 2. E o número de baixo continua aqui que ele está sozinho. Quanto é 2 vezes 2? 4. O 3 aqui, como ele está sozinho, repete. Então aqui, ó, nós finalizamos a resposta da letra C. Ela na forma reduzida ficou 4 sobre 3, tá? A letra D, nós temos os números maiores, 2, 4 elevado a sexto, 3 elevado ao cubo, 5 elevado a quinta, 4 elevado a 7, 3 elevado ao quadrado, 5 elevado a quarta e 7 elevado a 1, quando não tem nada, tá? Analisando os números aqui, ó. O 2 aqui, tem com alguém que eu possa simplificar aqui embaixo, pessoal? Tem ou não tem? Você vai me dizer que não tem. Por quê? Porque o 2 aqui, ó, ele está sem expoente, tá? E já esse daqui de baixo, tá? Eu tenho os números melhor para fazer a simplificação entre eles. Então, se não tenho com quem fazer aqui, ó, o 2 continua na parte de cima. O 4 aqui, ó, base iguais novamente, ó. O que eu faço? Conservo a base daquele que tem um expoente com um número maior. Qual é que eu vou conservar? O 4 de cima ou o 4 de baixo? Vai ser o 4 de baixo, porque é que tem expoente maior. Quanto é 7 menos 6? Vai ficar 1. Então, portanto, pode ficar normal só o número 4. O próximo número é o 3. Ó, 3 e 3, conserva a base de cima. Por que a de cima? Porque é onde tem o expoente com o número maior. Aqui é o 3, aqui é o 2. 3 menos 2, 1. Então, pode ficar do jeito que está. E aqui, ó, qual é o que eu vou conservar? O 5 de cima ou o 5 de baixo? Você vai conservar o 5 de cima. Por que o de cima?
Porque o expoente do de cima é maior, é 5, e o de baixo é 4. Então, 5 menos 4 vai ficar 1. Então, portanto, continua normal, sem precisar colocar o expoente 1. E aqui embaixo, sobrou algum número também, pessoal? Sobrou o 7, tá? Então, o 7, ele repete aqui, você conserva ele. Então, ficou esses seguintes números: 2, 3 e 5, 4 e 7. Pessoal, daria de simplificar mais algum número aqui? Daria, o 2 e 4, mas eu vou fazer logo a multiplicação direta para a gente adiantar, tá? Então, quanto é 2 vezes 3? Vai dar 6. Quanto é 6 vezes 5? 30, tá? Quanto é 4 vezes 7? Vai dar 28. Pergunto para vocês, é essa a minha resposta? Você vai me dizer que é ou não é? Não, não é a nossa resposta. Porque, primeiro, 30 é divisível por 28? Você vai me dizer que não. 30 e 28, dá para ser simplificado esses números ainda? Você vai me dizer que sim. Por que número? Por 2. O 30 pode ser simplificado por 2, tá? E o 28 também pode ser simplificado por 2. Simplificação, pessoal, é uma divisão. Só que o mesmo número que divide o número de cima tem que dividir o número de baixo. É essa o termo de causalidade aqui. Se você dividir o 30 por 2, o 28 tem que ser dividido por 2 também. Não pode ser com número diferente. Então, quanto é 30 dividido por 2 é igual a 15. 28 dividido para 2 é 14. E agora eu pergunto, é essa a resposta final, pessoal? Sim ou não? Você vai me dizer que sim. Então, portanto, a gente encerrou aqui a resolução da primeira questão. Em seguida, a gente vê a resolução da nossa segunda questão da atividade que ficou da aula passada. Então, pessoal, vamos para a resolução da segunda questão. Pessoal, como o nosso tempo aqui é curto, tá? Os vídeos, no máximo que eu consigo gravar aqui são 20 minutos, no máximo 21 minutos estourando. Então, eu vou pular aqui a letra A e letra B e a gente vai para a letra C, que ela é um pouquinho mais longa, tá? A letra A ela é um pouquinho mais curta e a letra B também. Então, a letra C diz o seguinte, ó. No comando da questão diz o seguinte: fatorando o numerador com o denominador, simplifique cada uma das seguintes frações. Pessoal, a gente vai simplificar, tá? Ou seja, fatorar. Fatorar, como é que eu faço isso, pessoal? A fatoração de um número? Através do nosso MMC, tá? Então, ó, eu peguei aqui ó, o número 144 separado, peguei o 270 separado. Então, quem ficou com dúvida com relação à segunda questão, preste bem atenção novamente, tá? Olha aqui como eu vou fazer. 144 é divisível por 2? Sim. 144 por 2 vai dar 72. 72 é dividido por 2? Sim. Vai dar 36. 36 é divisível por 2? Sim. Vai dar 18. 18 é dividido por 2? Sim. Vai dar 9. 9 é dividido por 2? Você vai dizer que sim, né? Ah, peguei vocês. Não, tá? Número ímpar jamais é divisível por 2. Então, como 9 é ímpar, não pode ser dividido por 2. Vai ser por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. Pessoal, agora atenção nisso aqui, ó. Quantas vezes você repetiu o número 2? 1, 2, 3, 4. Ó, você vai pegar o número 2, tá? Quantas vezes repetiu o número 2? 4 vezes. Então vai ficar 2 elevado à quarta vezes. Quantas vezes você usou o número 3? Quantas vezes você usou o número 3? 2 vezes. Então, fechou aqui. Esse é o resultado da fatoração da nossa do primeiro número, que é o 144. Vai ficar ó, aqui em cima. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Sobre, agora eu vou atrás do segundo número, 270. É divisível por 2? Sim. Vai dar 100 só para pegar aqui rapidinho, para a gente não perder tempo.
270 vai dar 135. 135, tá? 135, ele é divisível por 2? Não, pessoal. O 135, vamos ver se ele é por 3. 135 por 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Vai dar 12. Para chegar em 13 faltou 1. Baixo 5. Vai dar por 5. 5 vezes 3, 15. 15 nada. Então aqui dá por 3, que vai dar 45. 45 ainda dá para continuar por 3? Sim, pessoal. 45 por 3 vai dar 15. 15 dá para continuar por 3, pessoal? Sim. 15 por 3 vai dar 5. 5 dá para continuar por 3? Não, pessoal. Agora se dá pelo próprio 5. 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, quantas vezes eu usei o 2? Foi apenas uma vez, tá? Então, coloca apenas uma vez. Quantas vezes eu usei o 3? 1, 2, 3. O 3 foi 3 vezes. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. E o 5? Apenas uma vez. Então, esta é a resposta da fatoração do número 270. Esta resposta vem para cá, ó. 3 elevado ao cubo e 5, tá? O que eu faço agora, gente? Agora eu simplifico entre os números, tá? Olha aqui, 2 aqui, 2 aqui, ó. Base iguais, eu vou fazer aqui embaixo. Qual é a base que eu vou conservar? A de cima ou a de baixo? Vai ser a de cima. Por que a de cima? Porque a de cima tem um expoente maior. 4 e aqui 1. 4 menos 1 vai ser 3, tá? E aqui, qual é o expoente, qual é a base que eu vou conservar? De cima ou de baixo? Vai ser a de baixo, porque é de baixo que tem um número do expoente maior, que é o cubo, 3. 3 menos 2, 1. Então fica apenas um número normal aqui, tá? Não precisa colocar. E quem sobrou dos números aqui, ó? O 5, porque não tem como com quem simplificar ele lá em cima. Então, permanece somente o 5. Então, aqui em cima ficou 2 elevado ao cubo. E aqui 3 e 5. O que eu faço? Resolvo, pessoal, isso aqui, ó. É uma potência. Quantas vezes eu vou multiplicar esse 2? Vou multiplicar o 2 3 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta aqui em cima de 2 elevado ao cubo é 8. E quanto é 3 vezes 15? Vai ser, aliás, 3 vezes 5 vai ser 15. Então, a minha resposta da letra C vai ser 8 sobre 15, porque 8 não dá para me dividir por 15, muito menos simplificar. Ok, pessoal? Vamos para a letra D. A letra D eu tenho o número 98 e 210. Então, eu vou fatorar primeiro o 98 por 2, tá? Que vai dar 49, tá? 49. 49 dá por 2 ainda? Não dá, pessoal. Só vai dar por 7. 49 dividido para 7 vai dar o próprio 7. E o 7 só é divisível por 7. 7 por 7, 1. Então, quem foram os números que eu usei aqui? Ó, o 2 uma vez. O 7, quantas vezes? 2, ó. Então, 7 ao quadrado, tá? Fatorando agora o 210 por 2 vai dar 105. Ainda dá para continuar por 2, pessoal? Não, porque o 105 é um número ímpar. Vai ser por que número? Vai ser por 3. 105 dividido para 3 vai dar 35, tá? 35 é divisível por 3 ainda, pessoal? Não. É divisível por 5? Sim. Quanto é 35 dividido para 5? 7. E o 7 só é divisível por ele mesmo, que 7 por 7 dá 1. Então, quais são os valores que eu vou ter aqui? Ó? Cada um repetiu uma vez. Então, 2 uma vez, 3 uma vez, 5 uma vez e 7 uma vez. Esse é o resultado da nossa simplificação do 270 e do 98, tá? Pegando os valores para cá. O 98 deu 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Do 210 deu 2, tá? Tem mais o 3, o 5 e o 7, que é igual. Vamos ver aqui que se dá para simplificar. O 2 dá-se para cortar com 2.
O 7 ao quadrado, eu vou conservar o 7 de cima. Por que de cima? Porque tem um expoente maior. 2 menos 1, 1. E aqui de baixo, quem é que sobra? O 3 e o 5. Então vem o 3 e o 5 para cá. Tá ok, pessoal? Por que ficou só o 3 e 5? Porque não teve com quem simplificar lá em cima. Então, aqui em cima permanece o 7. E aqui, 3 vezes 5 vai dar 15 novamente. Então, esta aqui, pessoal, é a resposta da nossa letra D, tá? 7 sobre 15. Essa é a resposta? Sim, pessoal, porque 7 não tem como ser dividido por 15, muito menos simplificado. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa terceira questão, eu vou correr, pessoal, porque nós temos menos de 1 minuto aí, 1 minuto e meio no máximo. Então, eu vou fazer aqui na terceira questão a letra C e letra D. Já deixei até resolvido para vocês, ó. Na letra C, eu conservei o A de baixo, porque ele tem o expoente maior. Então, ficou A ao quadrado. E no B, com B, eu conservei o B de baixo, tá? Porque ele é onde tem o expoente maior, o 4. E o C, porque ele não tinha com quem, tá? Simplificar e nem com quem verificar a questão dos expoentes. Então, quem sobrou em cima, C, embaixo, A ao quadrado, B ao quadrado. Então, essa é a resposta da letra C. Na letra D, eu tenho 2, 10, N a décima, N a sétima, P7 e P7. Igual, tá? Ó, aqui não dá para dividir 2 por 10, mas dá para simplificar. 2 dividido para 2 dá 1, 10 dividido para 2 dá 5, tá? N décima e N a sétima. Então, ficou N a terceira na parte de cima, porque tem um expoente maior, e o P7